Audiobook do livro O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 2. Meditações em massa. Planos de saúde para doenças, epidemias de crenças mentais e eficazes inoculações contra o desespero. Enquanto neste livro eu apontarei algumas das infelizes áreas da experiência privada e de massa, também fornecerei algumas sugestões para as soluções dessas incidências. Você consegue o que você se concentra em conseguir. Suas imagens mentais trazem as suas próprias realidades. Estes são ditames antigos, mas você deve entender as maneiras em que seus sistemas de comunicação de massa amplificam tanto o positivo quanto as questões negativas. Posso enfatizar por algum tempo as maneiras pelas quais, individualmente e em como uma civilização, você minou seus próprios sentimentos de segurança. Ainda assim, eu vou também lhe dar métodos para reforçar os sentimentos necessários de integridade e compreensão espiritual que podem aumentar enormemente sua existência espiritual e física. Suas crenças geraram sentimentos de indignidade. Tendo artificialmente se separado da natureza, vocês não confiam nela, mas muitas vezes experimentam-a como adversária. Suas religiões concederam ao homem uma alma enquanto negavam a qualquer outra espécie. Seus corpos, então, foram relegados à natureza e suas almas a Deus, que permaneceu imaculadamente separado de suas criações. Suas crenças científicas lhe dizem que seu mundo inteiro aconteceu acidentalmente. Suas religiões dizem que o homem é pecador. O corpo não é confiável. Os sentidos podem te guiar extraviadamente. Neste labirinto de crenças, você tem, em grande parte, a sensação de que perdeu o senso de seu próprio valor e propósito. O medo generalizou e a suspeita é gerada, e a vida muitas vezes se despoja de qualquer qualidade heróica. O corpo não pode reagir a ameaças generalizadas. É, portanto, submetido à tensão constante em tais circunstâncias e procura especificar o perigo. É voltado para atuar em sua proteção. Acumula fortes tensões, portanto, de modo que em muitas ocasiões um determinado tipo de doença ou situação de ameaça é fabricada para livrar o corpo de uma tensão que se tornou forte demais para tal curso. Muitos dos meus leitores estão familiarizados com meditação privada, quando a concentração é focada em uma determinada área. Existem muitos métodos e escolas de pensamento aqui, mas uns resultados de estado de espírito altamente sugestivos em quais metas espirituais, mentais e físicas são procuradas. É impossível meditar sem um objetivo, pois essa intenção é em si um propósito. Infelizmente, muitos de seus programas de saúde pública e declarações comerciais através de vários meios de comunicação fornecem-lhe com massa meditações de um tipo mais deplorável. Eu me refiro àqueles em que os sintomas específicos de várias doenças são dadas, em que o indivíduo é instruído a examinar o corpo com esses sintomas em mente. Também me refiro a essas declarações que, infelizmente, especificam doenças para as quais o indivíduo pode não experimentar sintomas de um observável tipo, mas é advertido de que esses desastrosos eventos físicos podem estar acontecendo, apesar da sua ou seus sentimentos de boa saúde. Aqui, os medos generalizados fomentados por crenças religiosas, científicas e crenças culturais são muitas vezes dadas como esquemas de doença em que uma pessoa pode encontrar um foco específico. O indivíduo pode dizer: é claro que me sinto apático, em pânico ou inseguro, já que tenho tal e tal doença. As sugestões de câncer de mama associadas com autoexames têm causado mais cânceres do que qualquer tratamento já curou. Elas envolvem intensa meditação do corpo e imagens adversas que por si só afetam as células do corpo. Anúncios de saúde sobre sangue alto, pressão alta ou a própria pressão aumentada, a pressão sanguínea de milhões em milhões de telespectadores. Suas ideias atuais de prevenção de medicina, portanto, geram o próprio tipo de medo que causa as doenças.
Todos eles minam a sensação de segurança corporal do indivíduo e aumentam o estresse ao mesmo tempo em que oferece ao corpo um plano de doença específico e detalhado. Mas, acima de tudo, eles operam para aumentar o sentimento individual de alienação do corpo e promover uma sensação de impotência e dualidade. Seus comerciais médicos são igualmente promotores de doenças. Muitos significa oferecer-lhe alívio através de um produto, em vez de realmente promover a condição através da sugestão, gerando assim uma necessidade de um produto em si. Remédios para dor de cabeça são um exemplo aqui. Em nenhum lugar qualquer menção de anúncios comerciais ou de serviço público de orientação médica às defesas naturais do corpo, sua integridade, vitalidade ou força são colocadas. Em nenhum lugar sua questão na televisão ou no rádio dá qualquer ênfase à sua saúde. As estatísticas médicas lidam com os doentes. Estudos sobre os saudáveis não são realizados. Mais e mais alimentos, drogas e condições ambientais naturais estão sendo adicionadas à listas de elementos causadores de doenças. Relatórios diferentes, como por exemplo, adicionam laticínios, carnes vermelhas, café, chá, ovos e gorduras nessa lista. Gerações antes de vocês conseguiam substituir com muito e viviam muito bem com muitos desses alimentos, e eles foram de fato promovidos como aditivos para a saúde. De fato, o homem quase parece ser alérgico ao seu próprio ambiente natural, uma presa do tempo em si. É verdade que sua comida contém produtos químicos que não continham no passado. No entanto, dentro da razão, o homem é biologicamente capaz de assimilar tais materiais e usá-los a seu favor. Quando o homem se sente impotente, porém, e em estado de generalização ele começa a temer, ele pode até mesmo virar os ingredientes terrestres mais naturais contra ele mesmo. Sua televisão e também suas artes e ciências somam a essas meditações em massa. Em sua cultura, pelo menos, os educadores nas artes literárias fornecem romances com anti-heróis e muitas vezes retratam uma existência individual como sendo sem significado, em que nenhuma ação é suficiente para mitigar a perplexidade ou angústia privada. Muitos, não todos, romances ou filmes sem enredo são o resultado disso, na crença na impotência do homem. Nesse contexto, nenhuma ação é heróica e o homem é em toda parte vítima de um universo estranho. Por outro lado, seus dramas de televisão comuns, iletrados e violentos, realmente fornecem um desserviço, especificamente trabalhando negativamente com a imaginatividade do homem. O medo é criado e generalizado em uma determinada situação, que é então resolvida através do drama. Ação individual. Os enredos podem ser estereotipados ou as atuações horríveis, mas, nos termos mais convencionais, o homem bom vence. Esses programas realmente captam os medos generalizados da nação, mas também representam dramas folclóricos, desdenhados pela inteligência, em que o homem comum pode retratar heróis com capacidades de agir de forma concisa em direção a um fim desejado e triunfar. Esses programas geralmente retratam seu mundo cultural de maneira exagerada, em termos, e a maior parte da resolução é de fato por meio da violência. No entanto, o seu mais educado, com suas crenças mais educadas, levam você a um quadro ainda mais pessimista, no qual mesmo a ação violenta de homens e mulheres levadas ao extremo não serve para nada. O indivíduo deve sentir que suas ações contam. Ele é levado à ação violenta apenas como último recurso, e a doença muitas vezes é isso, um último recurso. Seus dramas de televisão, os programas de policiais e ladrões, as produções de espionagem são simplistas, mas aliviam a atenção de uma forma que seus anúncios de saúde pública não podem fazer. O telespectador pode dizer: claro que me sinto em pânico, inseguro e assustado, porque vivo em um mundo violento. O medo generalizado pode encontrar uma razão para sua existência. Mas os programas, pelo menos, fornecem uma resolução dramaticamente definida, enquanto os anúncios de saúde pública continuam a gerar mal-estar. Essas massas de meditações, portanto, reforçam as condições negativas. No geral, então, os shows violentos prestam um serviço, na medida em que geralmente promovem a sensação de poder individual de um homem ou de uma mulher sobre um determinado conjunto de circunstâncias.
Na melhor das hipóteses, os anúncios de serviço público apresentam o médico como mediador. Você deve levar seu corpo a um médico ao levar seu carro ou levar seu carro a uma oficina para a manutenção de suas peças. Seu corpo é visto como um veículo fora de controle que precisa de observação e cuidado constante. O médico é como um mecânico biológico que conhece seu corpo de longe, melhor que você. Agora, essas crenças médicas estão entrelaçadas com as suas estruturas econômicas e culturais, então você não pode culpar médicos ou apenas a sua profissão. Seu bem-estar econômico também é uma parte da sua realidade pessoal. Muitos médicos dedicados usam tecnologia como compreensão espiritual, e eles próprios são as vítimas das crenças que possuem. Se você não comprar poções para dor de cabeça, seu tio ou vizinho pode estar fora dos negócios e não é capaz de sustentar sua família e, portanto, não tem meios para que você compre suas mercadorias. Para que eles comprem suas mercadorias. Você não pode desconectar uma área da vida de outra. Em massa, suas crenças particulares formam sua realidade cultural. Sua sociedade não é uma coisa em si separada de você, mas o resultado das crenças individuais de cada pessoa nela. Lá, não há extrato da sociedade que não afete de uma forma ou de outra. Suas religiões enfatizam o pecado. Sua profissão médica enfatiza a doença. Sua ordenança às ciências enfatizam as teorias caóticas e acidentais da criação. Suas psicologias enfatizam os homens como vítimas de suas origens. Seus pensadores mais avançados enfatizam a violação do planeta pelo homem, ou focam no um futuro de desastre que acontecerá, ultrapassando o mundo, ao ver os homens mais uma vez como vítimas das estrelas. Muitas de suas escolas de ocultismos ressuscitadas falam de uma morte recomendada de desejo, a aniquilação do ego, pela transmutação dos elementos físicos em níveis mais finos. Em todos esses casos, a clara integridade espiritual e biológica do indivíduo sofre e o precioso imediatismo de seus momentos é amplamente perdido. A vida na Terra é vista como obscura, uma tradução obscura de uma existência maior, em vez do que é retratado como uma experiência única, criativa e viva que deveria ser. O corpo fica desorientado, sabotado. As linhas claras em comunicação entre espírito e corpo ficam confusos. Individualmente e em massa, doenças resultam dessas condições destinadas a conduzi-lo a outras realizações, também com essas mesmas bases. Porque os eventos não existem no concreto, feito e acabado, versões sobre as quais você foi ensinado, então a memória também deve conter histórias diferentes. Você deve se lembrar da criatividade e da natureza aberta de eventos, pois mesmo em uma vida, uma determinada memória raramente é uma versão verdadeira de um evento passado. O acontecimento original é vivenciado a partir de uma outra perspectiva, por parte de cada pessoa envolvida. É claro, para que as implicações e significados básicos do evento possam diferir de acordo com o foco de cada participante. Esse determinado evento, em seus termos, acontecendo pela primeira vez, digamos, começa a trabalhar nos participantes. Cada um traz para sua própria formação, temperamento e, literalmente, 1000 diferentes colorações, de modo que o evento, embora compartilhado por outros, ainda seja principalmente único para cada pessoa. No momento em que ocorre, começa a mudar à medida que é filtrado por todos os envolvidos e todos os outros ingredientes, e é ainda minuciosamente alterado por cada evento sucessivo. A memória de um evento, então, é moldada tanto pelo presente como é pelo passado. A associação desencadeia memórias, é claro, e organiza eventos de memória. Também ajuda a colorir e formar tais eventos. Você está acostumado a uma estrutura de tempo para que você se lembre de algo que aconteceu em um determinado momento no passado. Normalmente você pode colocar eventos dessa forma. Existem bolsões neurológicos, por assim dizer, para que biologicamente o corpo possa situar os eventos à medida que percebe a atividade. Aqueles pulsos neurológicos são voltados para o mundo biológico que você conhece. Nesses termos, memórias de vidas passadas ou futuras geralmente permanecem como fantasmas, imagens com contrastes. No geral, isso é necessário para que o corpo imediato responda e gere uma resposta que pode ser focada no período de tempo que você reconhece. Outra vida e memórias são carregadas, por assim dizer, sobre esses outros pulsos.
em seus termos, parando para serem examinadas, mas formando, digamos, as correntes subjacentes sobre as quais as memórias de sua atual vida é colocada. Quando essas memórias de outras vidas vêm à tona, elas são de um curso colorido por ele e em seu ritmo não é sincronizado. Elas não são amarradas em seu sistema nervoso tão precisamente quanto suas memórias regulares. Seu presente ganha uma sensação de profundidade por causa de seu passado, conforme você entende isso. Em certos termos, porém, o futuro representa, digamos, outro tipo de profundidade, que pertence a eventos. Uma raiz sai em todas as instruções. Os eventos também, mas as raízes de eventos passam por seu passado, presente e futuro, muitas vezes tentando propositadamente retardar para baixo seus processos de pensamento, ou brincando tentando acelerá-los. Você pode se tornar ciente das memórias de outras vidas, passadas ou futuras. Até certo ponto, você permite que outros impulsos neurológicos se tornem conhecidos. Muitas vezes pode haver um sentimento de imprecisão, porque você não tem um esquema de tempo ou lugar com o qual estruturar tais memórias. Tais exercícios também envolvem fatos dos eventos de sua própria vida, pois você automaticamente é consequente de probabilidades do ponto de seu próprio foco. Seria muito difícil operar dentro de sua esfera de realidade sem a pretensão de acontecimentos concretos e acabados. Você forma as suas vidas passadas agora nesta vida tão certamente enquanto você forma seus futuros agora também nesta vida. Simultaneamente, cada um de seus passados e eus futuros habitam em seu próprio caminho agora, e para eles a última frase também se aplica. Isso é teoricamente possível entender por meio de um exame muito profundo dos eventos de sua própria vida. Jogando fora muitos conceitos formados como certos, você pode escolher uma memória. Mas tente não estruturá-la. A tarefa mais difícil, pois tal estruturação é agora quase que automática. A memória deixada sozinha, não estruturada, vai brilhar, tremer, tomar outras formas e se transforma diante de seus olhos mentais, de modo que sua forma pareça um caleidoscópio psicológico através do qual focar os outros eventos de sua vida também será possível, e assim também será possível fazê-los brilhar e mudar. Tal exercício de memória também pode servir para trazer memórias de outras vidas. Bordas, cantos e reflexos aparecerão, no entanto, talvez sobrepostas estas memórias que você conhece como pertencentes a essa vida. Suas memórias servem para organizar sua experiência e, novamente, seguir reconhecidas sequências neurológicas. Memórias de outras vidas do futuro e do passado muitas vezes saltam de estes com um movimento muito rápido para você seguir. Em um momento de silêncio desprevenido, você pode lembrar-se de um evento desta vida, mas pode ser uma sensação estranha para ele, como se algo sobre isso, alguma sensação, não cabe no intervalo de tempo ao qual o evento pertence. Em tais casos em que a memória da vida presente é muitas vezes tingida por outra, de modo que uma memória de vida futura ou passada lança seu elenco sobre o evento rememorado. Há uma qualidade flutuante sobre uma porção de memória. Isso acontece com mais frequência do que é reconhecido, porque geralmente você simplesmente desconhece a sensação de estranheza e abandona a parte da memória que não lhe cabe. Tal instâncias envolvem sangramentos defendidos, no entanto. Por estar alerta e pegar tais sentimentos, você pode aprender a usar a parte flutuante da memória de outra forma reconhecível como um foco. Através da associação, esse foco pode então desencadear mais recordações passadas ou futuras. Pistas também aparecem no estado de sonho com maior frequência, porque aí você já está acostumado a esse tipo de sensação de flutuação, em quais eventos podem acontecer em seus próprios contextos relativamente independentes. Sonhos em que o passado e presente são ambos envolvidos são um exemplo. Também sonhos em que o futuro e o passado se fundem, e os sonhos em que o tempo parece ser um ingrediente imutável. Em certos termos, o passado, o presente e o futuro da sua vida atual são todos compactados em qualquer momento da sua experiência. Qualquer momento é, portanto, um portal em toda a sua existência. Os eventos que você reconhece como acontecendo agora são simplesmente específico e objetivo, mas o mais minucioso elemento na experiência de qualquer momento é também simbólico de outros eventos e outras épocas.
Cada momento é então como um mosaico, só que em uma história de vida atual que você segue mais uma cor ou um padrão e ignora os outros, como eu mencionei em outros livros. Você pode realmente mudar o presente até certo ponto por alterar propositadamente um evento em sua memória. Que tipo de síntese pode ser usado em muitas instâncias com muitas pessoas? Tal exercício não é um exercício teórico, um método esotérico e impraticável, mas uma maneira muito precisa, volátil e dinâmica de ajudar o eu presente acalmando os medos de um passado autoprogramado. Esse eu passado também não é hipotético, mas ainda existe, passível de ser alcançado e possível de que seja mudado as suas reações. Você não precisa de um tempo ou uma máquina do tempo para alterar o seu passado ou o seu futuro. Tal técnica é altamente valiosa. Não são apenas memórias não mortas, eles próprios estão sempre mudando. Muitos se alteram quase completamente sem o seu aviso. Em seus inéditos romances de aprendizes, Hubert fez 2 ou 3 versões de um episódio com um padre que ele tinha conhecido na juventude. Cada versão na época em que a escreveu representava sua memória honesta do evento. Enquanto os fatos nus eram mais ou menos os mesmos, todo o significado e interpretação de cada versão diferia tanto drasticamente que essas diferenças superam em muito as semelhanças. Como o episódio foi usado em 2 ou 3 ocasiões diferentes, Hubert pôde ver como essa memória mudou. Na memória dos casos, entretanto, as pessoas não estão cientes de que a memória muda dessa maneira, ou que o evento que eles pensam que se lembram são tão diferentes. A questão é que os eventos passados crescem, eles não estão acabados. Com isso em mente, você pode ver que as vidas futuras são muito difíceis de explicar dentro da sua estrutura. Uma vida completa, em seus termos, não é mais concluída ou feita de qualquer evento. Há simplesmente um ponto de corte em seu foco de sua estrutura, mas é tão artificial quanto, basicamente, a perspectiva é aplicada à pintura. Não é que o eu interior não esteja ciente de tudo isso, mas ele já escolheu um quadro, ou um dado quadro de existência que enfatize certos tipos de experiências sobre outros. Enquanto Hubert estava trabalhando em um de seus livros, alguns dias atrás, ele ouviu um anúncio de utilidade pública. O funcionário disse a todos os ouvintes que a temporada de gripe havia começado oficialmente. Ele sugeriu severamente que os idosos e aqueles com certas doenças marcassem consultas imediatamente para vacinas contra a gripe. O funcionário mencionou, aliás, que não havia de fato nenhuma evidência direta conectando vacinas contra a gripe anteriores com a ocorrência de uma doença bastante bizarra, que alguns dos inoculados com a vacina contra a gripe, por acaso, contraíam. Todos ao todo, foi um anúncio bastante interessante, com implicações que abrangem biologia, religião e economia. A questão da gripe é, de certo ponto, um exemplo de padrão fabricado psicologicamente que pode, às vezes, provocar uma epidemia fabricada. Por trás de tais anúncios está a autoridade da profissão médica e a própria autoridade de seus sistemas de comunicação também. Você pode questionar a voz pelo rádio. É desencarnado e presume-se saber. Mais uma vez, os idosos foram privilegiados. Parece óbvio que são mais suscetíveis às doenças. Essa suscetibilidade é um fato médico da vida. É um fato, porém, sem um fundamento básico, na verdade, da realidade biológica do homem. É um fato trazido por sugestão. Os médicos veem os resultados corporais que são bem definidos e então esses resultados são tomados como evidência. Ainda hoje, em algumas áreas isoladas do mundo, os idosos não sofrem de doenças, nem seus sinais vitais enfraquecem. Eles permanecem bastante saudáveis até o momento da morte. Seus sistemas de crença, portanto, você deve admitir, são bastante práticos, nem são eles cercados por profissões médicas. Mais adiante no livro voltaremos ao assunto. Aqui você tem, no entanto, o que quase equivale a um programa social para a doença, a temporada da gripe. Uma medicação em massa tem uma estrutura econômica por trás disso. A ciência e fundações médicas estão envolvidas. Não só isso, no entanto, mas as preocupações econômicas das maiores farmácias, as mais pequenas farmácias, supermercados e esquinas de mantimentos, todos esses elementos estão envolvidos.
Pílulas, poções e injeções supostamente combatem resfriados e gripes são dados de destaques e exibições, servindo para lembrar aqueles que podem sentir falta deles de outra forma, com anúncios, o tempo vindouro de dificuldades. Os comércios na televisão trazem uma nova barragem para que você possa ir de uma temporada de febre do feno para a temporada de gripe, sem falta de medicamentos pessoais. Uma tosse em junho pode ser ridicularizada e rapidamente esquecida. Uma tosse na temporada da gripe, no entanto, é muito mais suspeita. E sobre tais condições que se poderia pensar, particularmente no meio de uma semana ruim, quem quer sair amanhã de qualquer maneira? Espera-se que você literalmente desça com a gripe. Pode servir de desculpa para não estar enfrentando outros tipos de problemas. Muitas pessoas estão quase conscientes de que estão fazendo isso. Tudo o que elas precisam fazer é prestar atenção às sugestões oferecidas tão livremente pela sociedade. A temperatura sobe, a preocupação causa uma garganta seca. Vírus dormentes que até agora não fizeram mal são ativados. Casaco, luva e bota. Os fabricantes também empurram seus produtos. Ainda nessas categorias há mais sanidade, pois os anúncios geralmente enfatizam atividades saudáveis retratando o esquiador feliz, o vagabundo através da floresta no inverno. Às vezes, porém, eles sugerem que seus produtos irão protegê-los contra gripes e resfriados e contra a vulnerabilidade de sua natureza. As inoculações em si fazem pouco bem em geral, e eles podem ser potencialmente perigosos, particularmente quando são administrados para prevenir uma epidemia que de fato não ocorreu. Eles podem ter um valor específico, mas no geral são mecanismos corporais prejudiciais e confusos e desencadeando outras reações biológicas que podem não aparecer, digamos, por algum tempo. A temporada de gripe cruza com a época do Natal, é claro, quando os cristãos, para ser feliz, seus companheiros vão de encontro a seus companheiros, voltam às maravilhas naturais da infância e trazem momentos bons que passaram juntos, ou pelo menos pensam que estão fazendo isso. Eles também são instruídos a pagar uma homenagem a Deus. O cristianismo tornou-se, no entanto, um conto triste de emaranhado, sua coesão em grande parte desapareceu. Tal religião torna-se isolado da vida cotidiana. Muitos indivíduos não podem unificar as várias áreas da sua crença e sentimento, e no Natal, elas parcialmente reconhecem o vasto abismo que existe entre suas crenças científicas e suas crenças religiosas. Eles se descobrem incapazes de lidar com tal dilema mental e espiritual. Isso resulta frequentemente em depressão psíquica, uma que é aprofundada pela música natalina e pelas exibições comerciais, pelos religiosos lembretes de que a espécie é feita na vontade de Deus, a imagem, e pelos outros lembretes de que o corpo, assim dado, é aparentemente incapaz de cuidar de si mesmo, e é uma presa natural para a doença e desastre. Assim, a temporada de Natal carrega um homem esperanças em sua sociedade, e a temporada de gripe espalha seus medos e mostra o abismo entre os dois. O médico também é uma pessoa privada, então eu falarei dele apenas em sua capacidade profissional, pois ele geralmente faz o melhor que pode no sistema de crença que ele compartilha com seus companheiros. Essas crenças não existem sozinhas, mas são de curso entrelaçado com religião e científicas, por mais separadas que possam aparecer. O cristianismo tratou convencionalmente a doença como o castigo de Deus ou como um julgamento enviado por Deus para ser suportado estoicamente. Tem considerado o homem uma criatura pecaminosa, defeituosa por pecado original, forçado a trabalhar com o suor de sua testa. A ciência tem visto o homem como um acidente, um produto de um universo indiferente, uma criatura literalmente sem centro de sentido, onde a consciência foi o resultado de um mecanismo físico que só por acaso entrou em existência e que não tinha realidade fora daquela estrutura. A ciência tem sido pelo menos consistente a esse respeito. Cristandade, no entanto, pede oficialmente aos filhos da tristeza que sejam alegres e pecadores para encontrar uma pureza infantil. Pede-lhes que amem um Deus que um dia destruirá o mundo e que iria condená-los ele para o inferno se eles não o adorassem. Muitas pessoas presas entre tais crenças conflitantes são vítimas de doenças físicas, especialmente durante a época do Natal. As igrejas e os hospitais são muitas vezes os maiores prédios de qualquer cidade e os únicos abertos no domingo sem recurso às cidades e ordenanças. Você não pode se divorciar de seu sistema privado de valor
de saúde e os hospitais muitas vezes lucram com a culpa que as religiões incutiram em seus fiéis. Estou falando agora de religiões, então, que estão entrelaçadas com a vida social e a comunidade, empreendimentos que todo senso de religião básica, onde todo senso de religião básica e integridade se perde. O homem é por natureza uma criatura religiosa. Um dos atributos mais fortes do homem é o sentimento religioso. É a parte da psicologia, na maioria das vezes esquecida. Existe um natural conhecimento religioso com o qual você nasceu. Em um livro de Hubert, ela explica muito bem esse sentimento. É uma espiritualidade biológica trazida em termos verbais. No livro ela diz: a vida é uma dádiva e não um xingamento. Eu sou uma criatura única e digna no mundo natural, que em todos os lugares me rodeia, me dá sustento e me lembra da fonte maior da qual eu mesmo e o mundo ambos emergeram. Meu corpo é deliciosamente adequado ao seu ambiente e vem a mim novamente daquela fonte desconhecida que mostra a si mesmo através de todos os eventos físicos do mundo. Essa sensação dá ao organismo otimismo, alegria e sempre abundante energia para crescer. Incentiva a curiosidade e criatividade e coloca o indivíduo em um mundo espiritual e natural ao mesmo tempo. As religiões organizadas são sempre tentativas de redefinir esse tipo de sentimento em termos culturais. Elas raramente conseguem porque se tornam muito estreitos em seus conceitos, muito dogmáticos, e as estruturas culturais finalmente superam os mais finos substâncias dentro deles. Quanto mais tolerantes for a religião, mais próxima trata-se de expressar essas verdades interiores. O indivíduo, no entanto, tem uma própria propriedade biológica privada e integridade espiritual que faz parte da vida do homem, uma herança e é de fato um direito de qualquer criatura. O homem não pode desconfiar de sua própria natureza e, ao mesmo tempo, confia na natureza de Deus, pois Deus é, em sua palavra, a sua fonte, a fonte de seu ser. E seu ser está contaminado, então seu Deus também deve estar. Suas crenças particulares se fundem com as de outros e formam uma realidade cultural. As ideias distorcidas da profissão médica ou dos cientistas ou de qualquer outro grupo não são empurradas sobre você, portanto. Elas são o resultado de suas crenças em massa, isoladas na forma de disciplina separada. Médicos são um exemplo. Muitas vezes são extremamente insalubres porque eles estão tão sobrecarregados com essas crenças específicas de saúde que sua atenção está concentrada nessa área mais do que em outra. A ideia de prevenção é sempre baseada no medo, pois você não quer impedir que algo que é alegre. Muitas vezes, portanto, a medicina preventiva causa o que espera evitar. Não só a ideia promove continuamente todo o sistema de medo, mas medidas específicas tomadas para prevenir uma doença em um corpo ainda não atingido, novamente, muitas vezes estabelecem reações que provocam efeitos colaterais que ocorreriam se a doença tivesse de fato sido sofrida. É claro que uma doença específica terá seus efeitos em outras partes do corpo também, que não foram estudados ou mesmo conhecidos. Tais inoculações, portanto, não podem levar isso em consideração. Há também casos em que ocorrem alterações após a inoculação, de modo que, por um tempo, as pessoas realmente se tornem portadoras de doenças e podem infectar outras pessoas. Existem indivíduos que muito raramente adoecem, sejam ou não inoculados, e que não são sensíveis na área da saúde. Eu não estou implicando, portanto, que todas as pessoas reagem negativamente às inoculações. No mais básico dos termos, no entanto, as inoculações também não são boas, embora eu estou ciente de que a história médica parece me contradizer. Em certos momentos, e mais particularmente no nascimento da ciência médica, nos tempos modernos, a crença na inoculação, se não pela população, então pelos médicos, possuía uma grande força de novas sugestões e esperanças, mas temo que a medicina científica tenha causado tantas novas doenças como está curado. Quando salva as vidas, o faz por causa da compreensão curativa do médico ou porque o paciente é tão impressionado com os grandes esforços feitos em seu nome e, portanto, é convencido de segunda mão de seu próprio valor. Os médicos, é claro, também estão constantemente no aceno e na chamada de muitas pessoas que não assumirão nenhuma responsabilidade por seu próprio bem-estar, que irão pleitear operações de que não necessitam. O médico também é visitado por pessoas que não querem ficar bem e usam o médico e seus métodos como justificativa para novas doenças, dizendo o médico não presta ou o remédio não vai funcionar, portanto, culpando o médico por um modo de vida que não tem intenção de mudar.
O médico também está preso entre suas crenças religiosas e suas crenças científicas. Às vezes esses conflitos e às vezes eles apenas servem para aprofundar seus sentimentos de que o corpo, deixado sozinho, vai pegar qualquer doença possível. Mais uma vez, você não pode separar seus sistemas de valores e suas relações mais íntimas de julgamentos filosóficos de outras áreas de sua experiência privada ou de massa. Neste país, seus impostos vão para muitas experiências médicas e unidades de medicina preventiva, porque você não confia na boa intenção de seu próprio corpo. Da mesma forma, os fundos do seu governo vão para o exército, a fim para sustentar defesas para evitar a guerra, porque se você não confia nas boas intenções do seu próprio corpo em relação a você, você dificilmente pode confiar em qualquer boa intenção por parte de seus semelhantes. Na verdade, então, a medicina preventiva e os gastos exorbitantes com defesa preventiva são bastante semelhantes. Em cada caso, há a antecipação de desastre. Em um caso do corpo familiar que pode ser atacado por doenças mortais a qualquer momento e aparentemente pelo menos sem defesas, e no outro caso do perigo sem exagero, sempre ameaçador e sempre para ser contido. A doença deve ser combatida, atacada, eliminada. De muitas maneiras, o corpo se torna quase como um campo de batalhas alienígena. Para muitos, as pessoas confiam tão pouco, que se tornam altamente suspeitos. O homem, então, parece emburacado contra a natureza. Algumas pessoas se consideram pacientes, enquanto outras, por exemplo, podem pensar em si mesmas como estudantes. Essas pessoas são aquelas que estão aptas a tomar medidas preventivas contra qualquer doença que esteja na moda ou em temporada, e, portanto, sofrem o peso dos aspectos infelizes da medicina, quando não há nenhuma causa. Não quero chocar você, mas, continuando, Hubert e Joseph compraram recentemente um aparelho de televisão em cores. Então, agora o mundo da televisão não é mais em preto e branco. Eu usei a televisão como uma analogia em vários momentos e eu gostaria de fazê-lo novamente para mostrar as maneiras pelas quais os eventos físicos são formados e tentar descrever os muitos métodos usados por indivíduos, escolhendo aqueles eventos particulares que serão encontrados pessoalmente. A televisão não apenas serve como um meio de comunicação em massa, de uma meditação em massa, mas também apresenta informações altamente detalhadas e fabricadas de sonhos, em que cada espectador compartilha em alguma medida. Vamos usar aqui algumas distinções e por isso vou introduzir os termos framework e estrutura, para esclarecer minha discussão. Chamaremos o mundo como você o experimenta fisicamente, estrutura 1. No Framework 1, você assiste os programas de televisão, por exemplo. Você tem sua escolha de muitos canais. Você tem programas favoritos. Você segue certas cenas ou atores. Você assiste a todos esses dramas, dificilmente entendendo como é que eles aparecem em sua tela para começar. Você tem certeza, no entanto, que se você comprar um aparelho de televisão, ele desempenha de forma adequada e esteja ou não familiarizado com o funcionamento dos eletrônicos. Você muda de canal em canal, com resultados previsíveis. A programação do canal 9, por exemplo, não se intromete repetidamente no canal 6. Até os próprios atores participando dessas sagas têm as mais remotas ideias de eventos que estão envolvidos para que suas próprias imagens apareçam na tela de sua televisão. Seu trabalho é agir, assumindo até certo ponto que os técnicos estão seguindo em frente. Agora, em algum lugar, existe um diretor de programa, que deve cuidar de toda a programação. Os shows devem ser feitos no horário, atores designando seus papéis. Nosso diretor hipotético saberá quais atores estão livres, quais atores preferem papéis de personagens, quais são heróis ou heroínas, e qual é o Dom Juan sorridente sempre fica com a garota. E, em geral, quem interpreta os mocinhos e os bandidos. Não há necessidade de delinear em detalhes os inúmeros eventos. Isso deve ocorrer para que você possa assistir ao seu programa favorito. Você virá e mudará e lá estará, enquanto todo esse trabalho em segundo plano é desconhecido para você. Você toma isso como certo. Seu trabalho é simplesmente escolher os programas de sua escolha em qualquer noite. Muitos outros estão assistindo o mesmo programa, é claro, mas cada pessoa reagirá de forma bastante individual. Agora, por um momento, vamos imaginar que eventos físicos ocorram da mesma forma, que você escolhe aqueles que piscam na tela da sua experiência.
Você está bastante familiarizado com os eventos da sua própria vida, pois é claro que você é seu próprio herói ou heroína principal, vilão ou vítima, ou o que quer que seja. Como você não sabe o que acontece na televisão, nos estúdios antes de observar um programa, no entanto, para que você não saiba o que acontece na estrutura criativa da realidade antes de você experimentar os eventos físicos. Chamaremos este vasto inconsciente mental e estúdio universal de Framework 2. Neste livro, tentarei contar o que acontece nos bastidores, para mostrar-lhe as maneiras pelas quais você escolhe seus programas físicos diários e descrever como essas escolhas pessoais se misturam e se fundem para formar uma realidade de massa. Por enquanto, voltaremos à televisão novamente. Você pode virar e desligar um programa que o ofendeu. Você pode optar por comprar ou não comprar um produto cujas virtudes estão sendo elogiadas. A televisão apresenta-lhe um espelho da sua sociedade. Ela reflete e torna a refletir através de milhões de lares os sonhos e medos gigantes, as esperanças e terrores de eventos dos mais variados tipos de indivíduos privados. A televisão interage com suas vidas, mas não causa suas vidas. Não causa os eventos que descreve. Com sua grande crença em tecnologia, muitas vezes parece a muitas pessoas que a televisão causa violência, por exemplo, ou que causa um amor pelo supermaterialismo, ou que causa uma moral frouxa. A televisão reflete, de certa forma, sem distorcer, embora possa refletir distorções. Os escritores e atores de dramas da televisão estão sintonizados com a mente de massa. Eles não são líderes ou seguidores. Eles são refletores criativos, conscientes de todos os padrões emocionais e psíquicos generalizados da época. Eles também escolhem em quais jogadas participarão, quais tipos de papéis favoritos cada um irá representar, mesmo que o papel seja o de um dissidente. Para os atores, é claro, seus papéis se tornam fortes partes de suas existências pessoais, enquanto aqueles que observam as peças participam principalmente como observadores. Você está ciente através de suas jornadas e revistas de dramas, noticiários ou outros programas que estão sendo oferecidos. Da mesma forma que você está ciente, de um modo geral, dos programas sendo fisicamente apresentados em suas próprias nações e em todo o mundo. Você decide em qual dessas aventuras quer participar, e aqueles que você experimentará na vida normal ou nos mecanismos internos que acontecem na vida normal na estrutura 1. Os mecanismos internos que acontecem antes da sua experiência vão demorar num lugar vasto no estúdio mental do estúdio 2. Lá todos os detalhes serão arranjados. Os encontros aparentemente fortuitos, por exemplo, as coincidências inexplicadas que podem ter que ocorrer antes de um determinado evento físico ocorre. Em um nível consciente e apenas com suas reservas conscientes, você não poderia manter seu corpo vivo em 1 hora. Você não saberia fazer isso, pois sua vida flui através de você automática e espontaneamente. Você toma os detalhes como garantidos: a respiração, os mecanismos internos de nutrição e eliminação, a circulação e a manutenção da sua continuidade psicológica. Tudo isso é cuidado para você no que eu denominei como estúdio 2. Nesse sentido, certamente tudo funciona a seu favor. De fato, muitas vezes, quanto mais preocupado você se torna com seu corpo, menos suavemente ele funciona. Na espontaneidade do funcionamento do seu corpo existe, obviamente, um bom senso de ordem. Quando você liga a televisão, a imagem parece aparecer do nada na tela, mas essa imagem é o resultado de uma ordem precisamente focada. Atores visitam agências de elenco para saber quais peças precisam de seus serviços. Em seus sonhos, você visita agências de casting. Você está ciente de várias peças estão sendo consideradas para a sua produção física. No estado de sonho, então, muitas vezes você se familiariza com dramas que são de uma natureza provável. Se houver interesse suficiente, se um número suficiente de atores se candidatar, se recursos suficientes forem acumulados, o jogo continuará. Quando você está dentro, além do seu estado de consciência normal, você visita aquela agência interna criativa na qual todas as produções físicas devem ter seu começo. Você se encontra com outras pessoas que, por suas próprias razões, são interessadas no mesmo tipo de drama. Seguindo nossa analogia, os técnicos, os atores, os escritores, todos se reúnem, só que neste caso o resultado será um evento ao vivo em vez de um televisionado.
Há desastres, filmes sendo planejados, programas educacionais, dramas religiosos, todos esses serão encontrados em plena realidade física. Tais eventos ocorrem como resultado de crenças, desejos e intenções. Não existe encontro casual. Nenhuma morte ocorre por acaso nem qualquer nascimento. Na atmosfera criativa do Estúdio 2, as intenções são conhecidas. Por assim dizer, nenhum ato é privado. Seu sistema de comunicação trazem para sua sala avisos de eventos que ocorrem em todo o mundo. No entanto, esse sistema interno maior de comunicações é muito mais poderoso em escopo, e cada ato mental é impresso na tela multidimensional do Estúdio 2. Essa tela é disponível para todos e em outros níveis de consciência, particularmente nos estágios de sono e sonho. Os eventos dessa realidade interior estão sempre presentes e facilmente acessíveis como os eventos físicos quando você está acordado. É como se o quadro 2 contivesse uma infinidade, o estúdio 2 contivesse uma infinidade de informações de serviços que instantaneamente o coloca em contato com qualquer conhecimento que seja exigido, que estabelece circuitos entre você e os outros, que calcula probabilidades com velocidades ofuscantes. Não com a impessoalidade de um computador, porém, mas com uma intenção amorosa que tem seus melhores propósitos em mente, os seus e também os de cada um dos outros indivíduos. Você não pode obter o que deseja em detrimento de outra pessoa. Você não pode usar o Estúdio 2 para forçar um evento sobre outra pessoa. Certos pré-requisitos devem ser atendidos. Você vê, antes que um fim desejado possa tornar-se fisicamente experiente. Vou tentar começar a trabalhar em nosso livro de uma forma mais previsível, mantendo nossas próprias discussões e respondendo a quaisquer perguntas que possam aparecer. Eu quero usar nosso material do Estúdio 2, no entanto, de uma forma mais geral para o livro. Você pode usar qualquer um de nossos outros materiais que você deseja, mas o livro em si não dependerá dessa informação.